Oi, gente, tudo bom? Nossa, tava com uma saudade desses meus vídeos. Então, hoje eu vou falar do Clone, que vão fazer 20 anos esse ano, que foi a estreia do Clone, e eu fiz o Clone. Então, tem 20 anos que eu fiz essa novela. Total de época, né? Mas vamos lá. E essa novela foi uma novela especial da gente fazer, porque a gente falava sobre os hábitos muçulmanos, né? Eram marroquinos que vieram para o Brasil, e foi exatamente, teve o 11 de setembro, quase no final dessa produção, né? A gente já estava para estrear. E aí a gente pensou até que iam cancelar a novela por causa de toda aquela turbulência, mas não, muito pelo contrário. Continuaram com a novela e a novela foi um sucesso, né? A gente a novela viralizou, deu um ibope danado e aliás, até a gente estava com o Ibope muito bom e aumentaram o número de mídia, a tempo de mídia da novela foi aumentado, e aí a gente tinha a frente, a gente passou a não ter frente, a gente começou a ter 5 frentes de gravação, virou uma loucura. A gente fazia uma externa, saía da externa, ia para outra externa, para montar outra externa, porque, nossa, foi uma loucura. Mas foi muito gostosa de fazer, apesar disso tudo. Então, vou mostrar para vocês um pouquinho da nossa vidinha. Bom, então, como vocês estão vendo aí, ela estreou em 2001. Então, agora em outubro fazem 20 anos que foi a estreia dessa novela. Então, já é um vídeo de comemoração. Então, vamos lá. Aqui, gente, é o SUC. A gente teve que fazer uma cidade cenográfica que imitasse o SUC lá de Marrocos, onde eles gravaram. Foi muito legal porque eu conheci esse SUC praticamente 20 anos depois, quando eu fui fazer Jezabel lá em Marrocos. Então, foi muito bom ver que tudo aquilo que eu fiz há quase 20 anos atrás é muito parecido com o que está lá real até hoje, entendeu? Então, a gente soube bem passar o clima de lá, né? E a nossa cidade cenográfica é pequenininho, o SUC, gente, é um labirinto, né? Só que a gente não tinha condição de fazer aquilo tudo. Então, o que a gente tinha? Vocês podem dar uma olhadinha aí, eu fiz um 3D rapidinho para vocês entenderem. A gente tinha 2 ruas, né? Rua 1, vamos chamar assim, Rua 1, Rua 2, e 3 transversais que davam entre a Rua 1 e a Rua 2. Como a gente gravava nisso aí? Vocês podem ver a nossa referência, embaixo do 3D tem uma foto de uma cena que foi gravada lá em Marrocos. Então, a gente reproduziu exatamente essa textura, essas coisas aqui na cidade cenográfica. E a gente tem aquelas, não são as fotos da época, são fotos que eu tirei agora da internet para vocês entenderem a quantidade de lojas e de coisas que tem num SUC. Então, o que acontecia? A gente montava todas as lojas, o diretor vinha, ele marcava com a gente, né, o caminho que ele ia fazer, o percurso. A gente já deixava tudo montado para a gente ir trocando. Então, era eu e o Marco Cortez, que era da arte. Então, era eu e o Marquinho, a gente ia atrás da equipe com um batalhão de contra-regas, trocando as lojas. Então, o que era condimento virava tecido, o que era tecido virava condimento. E assim, então, quando ela saía da Rua 1, entrava na Rua 2, aí pegavam uma travessão para pegar a Rua 1 de novo, a Rua 1 já estava trocada. Então, parecia, como é um labirinto, as pessoas não tinham muita noção que ali estava sendo no mesmo lugar, mas era o mesmo lugar, ela ficava quase que rodando em círculos. E era uma loucura, porque a gente tinha que ir mudando atrás do diretor, tudo em silêncio, não podia fazer barulho, porque estava gravando. Nossa, mas a gente ficava exausto, mas era muito bom, a gente se divertia fazendo isso. Porque a gente aqui já foi, não, tem que trocar essa, não sei o que, era uma diversão. E a gente tinha 2 casas, né, dentro dessa cidade, que era o pátio da casa do tio Ali, que eu vou mudar aqui, eu vou mudar de lugar para vocês poderem ver aqui a casa, o pátio tio Ali. Então, tinha uma fonte, e aí da cidade ele entrava no pátio dele, e do pátio dele tinha uma saída que dava para a casa dele lá no estúdio, né? Quer dizer, ele fingia que ia para o interior e o interior era no estúdio.
E também na outra parte rosa era uma sala da casa do Dalton V, que eu esqueci o nome do personagem dele agora, que era na outra partezinha rosa que tem lá. Então, gente, é muito legal você, depois de anos de você chegar nesse lugar que você cenografou há tantos anos atrás e ver que você fez bem, né? O Gilson, que era o cenógrafo na época, que foi o que visitou lá Marrocos e trouxe as fotos para a gente, explicou como a gente fez. Lá, a textura das coisas lá é barro, né? É o chão. Eles pegam aquela terra, mistura e aquilo vira um barro. Aqui a gente não tem aquela textura que eles têm lá, então a gente teve que reproduzir essa textura. Então a gente usou terra misturado com massa, com sisal e com gesso. A gente fez uma mistureba lá e a gente, para chegar na cor também, a gente fez um mix de mistura de cores para a gente poder chegar naquele tom, né? Porque ela tem um tom por causa do sol, essas coisas todas. Mas ficou muito bom, gente. Ficou muito bom, ficou bem parecido com lá. As pessoas não sabiam onde era a cidade cenográfica e verdade, porque eles gravaram muitas cenas lá e durante a novela eles misturaram um pouco dessas cenas, porque gravaram figurino tal, para não ter problema na continuidade. Ui, peraí. Aí, deixa eu voltar aqui. Aqui, gente, é a cidade de Ouarzazate. A cidade de Ouarzazate é uma cidade milenar que tem no Marrocos, que eu também gravei lá agora dessa vez que fui, e vi que a gente, nossa, a gente reproduziu muito bem aqui, gente. E lá nessa cidade se gravam vários filmes, Games foi gravado lá, fora outros filmes também. Todos esses filmes de época aparecem, deserto, Marrocos, é sempre gravado nessas cidades lá no Marrocos. E aí, essa aqui, eu vou me mudar de lado de novo. Aqui é a nossa pequena cidadezinha cenográfica. Ela era pequenininha, a gente fez ela toda assim, ela tinha essas grutas, só que era uma gruta, entrava numa, saía já na outra. Era bem pequeno mesmo, mas era um lugar onde eles se encontravam, né? O casal que é romântico, né? Que era o Murilo Benício e a... Gente, fugiu o nome dela. Bom, vocês sabem quem é. E aí eles se encontravam ali nesse lugar que quando abria era lá em Ouarzazate e fechadinho a gente já mudava para a nossa cidade cenográfica. Então foi vou voltar pro meu lugarzinho e assim, ficou bem real, gente, ficou muito bom. Quando eu cheguei em Ouarzazate, eu vi, nossa, como a gente foi feliz na nossa cenografia. E a gente, nessa novela, a gente tinha várias cidadezinhas cenográficas, né? A gente tinha lá o Suque, a gente tinha esse né, esse lugar de encontro deles, que a gente chamava de gruta. A gente tinha a cidade cenográfica, que era São Cristóvão. A gente depois teve uma boate, Nefertiti, e a gente também tinha uns outros lugares mais pequenos, assim, pontuais, que a gente tinha que fazer. E aqui é a cidade cenográfica, que era São Cristóvão, onde tinha o par da Dona Jura e onde tinha a loja dos marroquinos, né? Eles moravam na parte de cima, né? Era referência para o estúdio, eles estavam ali na cidade, eles moravam ali. E o bar da Dona Jura viralizou na época, ficou... Então, iam várias celebridades, é como se tivesse viralizado no Rio de Janeiro. Então, todas as celebridades iam para lá. Então, a gente recebia lá para gravar jogador, cantor, foi Ana Maria, foi Ronaldinho, nossa, foi um monte de gente lá. Então, era um lugar legal de gravar, porque a gente se divertia gravando, porque a gente via, tinha show, né, do cantor que ia, quando ia cantor tinha show e tal. Então, foi um bar que fez o maior sucesso na época. Todo mundo falava do bar da Dona Jura, era o pastel que tinha lá no bar da Dona Jura.
Então, foi uma cidade cenográfica que ficou bem bacana, um bar que ficou bem legal também. Eu só não tenho fotos dele, mas foi uma coisa. Aqui foi uma outra boate que a gente fez também. Aí a gente gravava interior e exterior, que era a boate Nefertiti, que era uma boate toda feita com decoração egípcia. Então foi legal porque a gente teve que trazer a proporção, né, aquelas colunas egípcias, das coisas para dentro de uma boate. Então foi bem legal trabalhar esse negócio de proporção e ficou bem legal lá dentro. Só que a gente tinha um problema, porque era cidade cenográfica, era quente para gravar. Nossa, a gente teve que botar ar-condicionado. Foi um problema a gente poder fazer uma refrigeração aí nessa boate, porque não dava para fazer janelas, nada, tinha que ser um boate tudo fechado, né, na época. Então, foi como se diz assim, foi um desafio gravar lá dentro com aquele calor todo, mas ela ficou muito, muito legal, ficou bem legal mesmo. E, gente, esse aí é um pouquinho da minha história em O Clone. O que eu adoro em cenografia é isso, a gente pode trazer para a gente lugares que a gente nunca foi e a gente construir aqui do ladinho, né, da gente, numa cidade cenográfica. E o mais legal disso tudo é quando você faz isso cenograficamente, você vai conhecer o real e você vê o quanto o seu cenográfico ficou bacana porque passou essa realidade no vídeo e você viu o que aconteceu. Nossa, é muito legal isso de cenografia. A gente poder trazer o mundo, né? E o mundo lá de fora para aqui, para o nosso lado. E também, cenografia, gente, é uma grande ilusão. Se vocês conhecessem na época a cidade cenográfica, que foi o Suki, o que ele era no ar, nossa, vocês vão ver, a cenografia é uma mentira enorme, mas uma mentira muito gostosa de fazer. E bom, espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo e vejo vocês no próximo.